Aí, pessoal, a gente continuando aqui, nós vamos no nosso capítulo 4. O capítulo 4 a gente começou, né, discutir um pouco sobre ele na aula passada. O 4 ele inicia, como todo o conteúdo nosso, ele vai iniciar falando sobre o quê? Sobre o uso da bicicleta, né? A gente já comentou que nosso material é bem contextualizado, é riquíssimo. Então ele vai falar sobre a questão de que alguns países do mundo, eles já adotam a bicicleta como meio principal, né, de transporte. Às vezes eles utilizam um dia para usar a bicicleta. Eles fazem eventos, fazem campanhas para estimular as pessoas a utilizarem a bicicleta, né? No Brasil, entendeu? Não é tão grande o uso da bicicleta. Lembrando que a partir do momento que a pessoa ela passa a usar a bicicleta, ela vai estar não só ajudando, né, na sua saúde, ela vai estar se exercitando, mas ela também vai estar contribuindo para o meio ambiente, entendeu? Ela vai ajudar, vai preservar o meio ambiente, evitando a poluição. Aqui também a gente pode estar destacando a questão também da empatia. Por quê? Porque eu tenho que ter noção, entendeu? Do que eu quero para o mundo, entendeu? O que eu quero desse mundo, o que eu vou deixar para os meus filhos, para os meus netos. Eu quero deixar um planeta limpo, um planeta organizado, entendeu? Eu não quero poluir o planeta. Então, eu tenho que pensar no outro. É isso que a empatia também vai estar dentro desse capítulo aqui. Então, no Brasil, no caso, infelizmente, a gente não tem ainda uma quantidade X, né? São muitas, né? São pouquíssimas as pessoas que utilizam a bicicleta como meio de transporte. E para que a bicicleta ela seja utilizada como meio de transporte, tem que haver o quê? Tem que ter investimento, não é só vai usar a bicicleta e acabou. Não, não pode. Por quê? Porque se torna sendo perigoso para os ciclistas. Então tem que ter um investimento, tem que ser criado ciclovias, né? Tem que ter toda uma infraestrutura para dar um suporte para aquelas pessoas. Muita gente às vezes tem vontade de usar a bicicleta, mas tem medo justamente por isso. E só em você observar, com a bicicleta, a pessoa, ao utilizar a bicicleta, ela vai evitar o estresse, o desgaste do trânsito, aquelas buzinas, o congestionamento terrível, entendeu? Vai ser bom para ela, não só para o corpo, como para a mente, para o espírito, entendeu? Vai ser algo prazeroso. Então, por isso que o uso da bicicleta ele é muito incentivado e é muito abordado, né, em vários países, em vários lugares, justamente por isso aí. Aí, continuando aqui com a nossa gramática, a gente vai ver o quê? No capítulo 4, cidades sobre duas rodas, né? E a gente vai continuar nos aprofundando aonde? Nos pronomes demonstrativos. O que são pronomes demonstrativos? O nome já diz, né? Demonstrativo, demonstra. São aqueles que situam pessoas ou coisas em relação às três pessoas do discurso. Lembra quem são as três pessoas? Primeira, segunda e terceira pessoa. Essa localização pode se dar no tempo ou no espaço. Quando eu falo no espaço, eu falo ali no lugar, no ambiente em que eu estou com determinada pessoa, certo? Por exemplo, no espaço, este, esta e isto indica que algo está perto da pessoa que fala. Se eu digo assim, esta caneta é minha, a caneta está próximo de mim, entendeu? Esta é utilizado para mim, eu não posso falar essa caneta é minha, eu tenho que falar esta caneta, porque ela está bem próxima de mim. Essa indica algo que está perto da pessoa com quem se fala, né? Da pessoa, a segunda pessoa do discurso. Se eu estou conversando com uma colega e falo, essa é a nova colega de quem você me falou? Ao falar essa frase, a colega que eu estou comentando, ela está mais próxima da pessoa do que de mim, porque eu utilizei o pronome essa. Né? Como a gente já viu aqui, indica que algo está perto da pessoa com quem eu estou falando e não tão próximo de mim, entendeu?
E temos aquele, aquela, né, aquilo, que ele vai indicar que algo está afastado, tanto da pessoa que fala, né, que é a primeira pessoa do discurso, quanto da segunda pessoa. Aquela blusa que você deixou no quarto está suja? Então eu vou utilizar aí o quê? O pronome aquela de tratamento, porque está mostrando que está longe, tanto de mim, que sou a primeira pessoa, quanto da segunda pessoa do discurso, ok? E aqui a gente não pode deixar de comentar aqui sobre os pronomes de tratamento. No livro de vocês, na página 81, vocês têm uma tabelinha, tá? Onde a gente tem as pessoas do discurso. Primeira, segunda e terceira pessoa, a gente já viu, né, desde o capítulo anterior. Pronomes demonstrativos, pessoais, eles vão ser variáveis e invariáveis. Os pronomes variáveis são aqueles que vão modificar dentro da frase, vai depender do contexto. Eles podem ter uma alteração no gênero, né, no número, e os invariáveis são aqueles que não mudam, vai ser daquele jeito mesmo, certo? Na primeira pessoa, nós temos no masculino este, estes, esse, esses e aquele, aqueles. No feminino, esta, estas, essa, essas, aquela e aquelas. E os pronomes invariáveis que a gente tem são isto, isso e aquilo. Você não vai ver nenhuma dessas três palavras no plural, entendeu? Ou no feminino. Você não vai ver istos, não existe. Issos não existe, entendeu? Por isso que o pronome o quê? Invariável. Ele não vai mudar, ele não vai sofrer alteração nenhuma. Já o outro vai sofrer alteração, vai depender do contexto da frase, certo? Temos também aqui os pronomes indefinidos. O nome já diz, né? Indefinido. Ele vai designar, né, a terceira pessoa do discurso de modo vago, impreciso, genérico e indeterminado. Eles podem ser também variáveis ou invariáveis. Os variáveis são qualquer, quaisquer, bastante, bastantes e etc. Né? No livro de vocês vão estar acompanhando, vão ter mais pronomes. Vocês estudem mais detalhadamente os demais que tem lá no livro, certinho? E os invariáveis, alguém, né, ninguém, algo, tudo e etc. Os invariáveis do mesmo jeito, você não vai ver esses pronomes aqui no plural ou com outra alteração não. Por quê? Porque eles não mudam, ok? E continuando aqui com os nossos pronomes, né, assunto maravilhoso, muito tranquilo, muito fácil. A gente tem os pronomes interrogativos, esses são fáceis também, como os demais. São aqueles usados em frases que contêm perguntas, quer sejam interrogativas diretas ou indiretas. Atuam como pronomes interrogativos quais? Quais são? Que, quem, qual e quanto, ok? Quando você vê alguma dessas expressões que, quem, qual e quanto em uma frase interrogativa, tanto direta como indireta, você já vai saber que se trata de um pronome interrogativo. E como eu falei para vocês desde o início da aula, o pronome relativo, ele não vai estar aqui, mas a gente vai estar abordando ele mais na frente nos nossos materiais, ok? Ele já vai entrar bem posteriormente. Aí a gente saindo aqui dos nossos pronomes, né? A gente fechou com os pronomes. Vamos para entrar em numeral, né? Numeral é o quê? É uma classe de palavras usadas para indicar uma quantidade ou uma sequência numérica. E o algarismo é cada símbolo usado para representar um número. Aí eu coloquei o exemplo aqui, ó, numeral. Aí eu escrevi por extenso 7 e 2. E o algarismo, eu coloquei o número 7 e o número 2, porque o algarismo é o símbolo usado para eu representar o numeral, ok? E o numeral, pessoal, eles podem ser classificados da seguinte forma. Cardinais, que são o quê? Cardinais são aqueles que exprimem uma quantidade de pessoas
animais, objetos e etc. Por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, aí são números cardinais. Os números ordinais são aqueles que indicam ordem dos seres ou das coisas em uma determinada série. Por exemplo, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e por aí sucessivamente. Multiplicativo expressa a multiplicação de algo. Por exemplo, dobro, triplo, quadruplo, quintuplo. Fracionários indica a divisão de algo em frações, ou seja, em partes, meio, terço, quarto, quinto, né? São fracionários. E os coletivos, né? A gente pode lembrar deles, né? Eles designam um conjunto rigoroso de pessoas, né? E objetos. Por exemplo, década, semestre, dúzia, centena, milhas e etc. Então, deu para entender aqui? Os numerais, eles se classificam, né, em 5: cardinais, ordinais, multiplicativos, fracionários e coletivos, ok?